A Sebrasp é a banca mais atuante e talvez a mais temida pelos concurseiros. Fica comigo nesse vídeo que eu vou dar dicas importantíssimas para você dominar a Sebrasp. Fica ligado que a quinta dica é a mais importante. Eu sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico da Nova Concurso, especialista em concurso, sempre trazendo aqui para você a melhor dica, a melhor informação para te ajudar aí no caminho rumo à sua aprovação. Tá bem? Conhecer a banca é essencial. O Sebrasp está aí em muitas e muitas provas, é a banca talvez que realiza mais seleções Brasil afora. E nesse vídeo eu separei aqui as melhores dicas para você enfrentar e dominar essa fera, tá bom? Olha só, antes de trazer as dicas sobre a banca, eu quero convidar você que não está inscrito no canal da Nova ainda para não perder tempo, se inscrever agora, não se esquecer de ativar o sininho, que aí você vai ficar tranquilo e receber todas as notificações aí com as últimas informações sobre o mundo dos concursos, tá bom? Então, bora lá falar desta banca, o Sebrasp, tá? Antigo CESP aí. Olha só, claro que todas as dicas aqui, né, quase todas aqui valem para todas as bancas, tem o padrão Sebrasp que é muito particular, mas de modo geral você vai poder aproveitar também este vídeo aí para outras bancas. A primeira das dicas, claro, é uma dica que se aproveita para qualquer concurso e para o Sebrasp não seria diferente. Entender, conhecer o estilo, o padrão da banca. O padrão chamado CESP-Sebrasp, ele é um padrão muito particular, que é o padrão de certo e de errado, tá? O Sebrasp não usa exclusivamente este padrão. Ele usa em algumas seleções, a pedido aí, claro, né, do órgão, múltipla escolha também. Só que o mais comum, mais de 90% das provas que o Sebrasp faz, ele usa esse padrão, tá? Chamado padrão CESP-Sebrasp, que você tem uma assertiva, você vai dizer se ela é certa, vai apontar se ela é certa ou se ela é errada, e existe, via de regra, uma penalização, tá? Então, você, basicamente, existe uma pontuação quando você acerta, positiva, uma pontuação negativa quando você erra, e você não pontua quando você deixa em branco ou faz uma marcação dupla, tá? Normalmente as provas têm peso 1, quando tem outros pesos diferentes, pode acontecer, existem provas que a cada 2 erradas anula uma certa, mas via de regra se você acerta, você ganha um ponto, se você erra, você perde um ponto, ou seja, cada errada vai anular uma questão certa, e quando você não marca nada ou marca as 2 bolinhas lá, você não ganha, mas também não perde. Para que serve isso, para quem não entende esse padrão aí, né, diferente, né, da banca? É para evitar, como os questionamentos, as questões são bem menores, tá? É para evitar o chute, para evitar que o candidato chegue ali, olha, eu vou marcar tudo aqui no C e, quem sabe, vamos lá, vamos jogar aí com as probabilidades. O Sebrasp, para evitar isso, tá? Ele faz aí esta penalização contra o chute. Então, aqui, por exemplo, é um estilo clássico de prova aqui, uma prova recente aqui, inclusive, né, do IBAMA, né? Então você tem ali um comando, né? Geralmente ali é um bloco de questões, aqui no caso 3, podem ser mais, né? Menos ou mais. Aqui 3 questões sobre o mesmo tema, né? No caso aqui era uma questão de língua portuguesa, falando sobre o manual de redação da Presidência da República. Então você vê ali assertivas que estão ali entre 2, 4, 5 linhas no máximo, não muito mais que isso. Quando é língua portuguesa ou matemática, tem um texto, ou tem uma imagem, tem uma tabela, mas são questões curtas, bastante diretas, tá? E que você vai marcar, como diz, certo e errado em relação a elas, tá bom? Então é importante você conhecer que é um padrão muito diferente das outras bancas. Tem banca que tem verdadeiro ou falso, tem banca que tem 4 alternativas, 5 alternativas. Aqui o padrão é uma assertiva, certo ou errado em relação a elas, tá bom? Então, já como decorrência da primeira dica, a segunda dica você tem que ter uma estratégia para você fazer a prova, para você poder marcar. Não é sair marcando tudo. Tá? Dificilmente quem marca tudo, claro que temos casos, não tem dúvida, mas dificilmente quem marca tudo vai se dar bem. Tá? Não é a regra. Tá? Então aquelas questões que você não domina nada, não estudou, não está sabendo nada,
é importante que você não marque, você gerencie aí quantas em branco você vai deixar, tá? Então, você tem que ter aí um índice de segurança, você tem que ter certeza, tem que ter estudado para saber, olha, essas aqui eu tô sabendo, eu vou marcar com tranquilidade para poder o quê? Gerenciar as em branco, tá? Então, por exemplo, se já está num nível, tô acertando ali na casa, próximo ali, por exemplo, de 80% da prova, você pode arriscar mais ali, tá? Se você está errando muito, você tem que pensar muito se vai preencher tudo. Se está errando muito, preenchendo tudo, você vai errar muito. Pode sair até devendo dali. Então, deixar em branco é uma estratégia importante, ela tem que ser usada, tá? Mas ela tem que ser gerenciada. Você tem que estar muito bem de teoria para poder saber, olha, essas aqui estão certas, realmente as que eu não sei, eu não vou fazer a marcação, tá bom? Sebrasp tem pegadinhas, sim, então tem que ficar atento. Tem bancas que não tem pegadinhas, o Sebrasp tem sim pegadinhas. As pegadinhas são mais ou menos conhecidas, mas mesmo assim ainda derrubam muita gente, tá? São pegadinhas muito sutis, tá? Mas que você, com o tempo, você consegue aí, seguindo a dica número 5, que eu vou dar já já, você consegue aí passar por essas pegadinhas sem cair nelas, tá bom? A banca costuma muito colocar certos exageros. Como assim exageros? Expressões como sempre, nunca, somente, restringindo demais ou ampliando demais, normalmente estão erradas essas questões, tá? Detalhes técnicos, a banca gosta de fazer trocas. Troca um prazo, troca uma palavra, tá? Sobretudo quando é prova que cai direito, quando cai alguma norma, alguma lei, gosta de trocar um termo ali. Então são pegadinhas recorrentes, mas são muito sutis. Quando você está correndo, desatento, ansioso, você acaba passando e acaba caindo por elas, tá? Porque é importante você ler a prova com muita calma, com muita atenção e marcar ali as palavras que estão, né, os termos em destaque, para que chame atenção ali. Você vai estar nervoso no dia, para que chame ali, você pode marcar no seu caderno e que você olha, puxa vida, para não cair ali, não marcar, não perder uma questão de bobeira, tá bom? Né, claro, aqui está falando de modo geral, não estou falando de nenhum concurso específico. O Sebrasp faz concursos para diversos cargos, diversos níveis, até provas de altíssimo nível, mais avançadas. Então, mas de modo geral, isso que vale para todos, né? Claro, né, adaptando de acordo com o concurso. Atenção na teoria e muito foco também, muita atenção na lei seca, né? Na própria letra da lei, daquela norma que você está estudando, tá? Então, especialmente para aqueles concursos que caem em direito, especial atenção na letra da lei. Muitas questões do Sebrasp são simplesmente a letra da lei trocando algum termo, tá? Doutrina, né, conceitos doutrinários ali, saber, por exemplo, em termos aí como administração, economia, gestão, conhecer realmente aqueles conceitos é muito importante. Atualidades para certos concursos que caem, né? Atualidades, até a redação às vezes é sobre isso, sempre se manter ligado. E para concursos aí de mais alto nível, devidamente sinalizados em edital, concursos para tribunais, por exemplo, tribunais de contas, tribunais de justiça, né? Ficar muito atento com jurisprudência, mas quando é sinalizado em edital, porque quando sinaliza em edital, o Sebrasp cobra muita jurisprudência nesses concursos aí de mais alto nível, delegado, por exemplo, tá? Como eu disse, tribunais, etc. Tá bom? Joia? E aí chegamos na dica número 5, que essa é a dica de ouro para conhecer, não só o Sebrasp, qualquer banca, mas é essencial para o Sebrasp. Você vai treinar com muitas questões, que é só no treino atento, diário, com a realização de muitas questões, é que você efetivamente vai conhecer o padrão da banca. Não vai cair em pegadinha, vai fazer uma prova mais rápida, uma série de... São só vantagens você treinar por questões. Sempre anote o que você errou e por que errou. Se caiu numa pegadinha, se estava distraído, estava com pressa, realmente se não conhecia, não chute. Vai fazer questão, não chuta, não sabe, não chuta, deixa ali, marca, não sabia, vai correr na teoria depois. Não adianta chutar, se chutar você vai estar se enganando dia da prova, isso vai fazer muita diferença. Dica de ouro então aqui,
Resolva muitas questões, todo dia inclua na sua rotina muitas questões, tá? E é claro, gerenciar o tempo. Eu tenho dito isso em vários vídeos que eu tenho feito. Muita atenção a isso, muita gente boa está se enrolando, sobretudo em provas do Sebrasp que tem objetiva e discursiva. A objetiva do Sebrasp ela não é tão longa assim, mas em matérias, por exemplo, como português, que tem o texto ali, se não fizer direito, se não treinar antes, se enrola no dia da prova, tá? Então, olha só, já bate, quando você faz muitas questões, você já bate o olho. Ah, isso aqui é pegadinha do Sebrasp, você já não cai nela, tá? Não dá para perder muito tempo em uma única questão, tem que ter uma cadência boa, e a dica para isso, para ter isso, é fazer muita questão, mas fazer o simulado cronometrado. Pega uma prova no padrão da que você vai fazer, pega lá os 120 itens, pega lá a redação quando tem, marca o tempo que você tem para aquela prova que você está focando, faça, veja como é que você está ali, no que está perdendo tempo. Em casa, treinando, é a hora de que você pode parar, realmente verificar e fazer o ajuste. Quanto mais você treinar, mais rápido no dia você vai fazer a prova, isso vai fazer uma grande diferença, tá bem? Então, olha só, conhecer a banca é essencial. Hoje um concurseiro, um candidato que chega para competir, ganhar uma vaga, ele conhece a sua banca. Seja o Sebrasp, que é muito particular, ou seja a banca que for. Não dá para não conhecer a banca. Chegar para conhecer no dia é certeza de que vai dar errado, tá bom? A gente está sempre trazendo conteúdos sobre bancas. O Sebrasp a gente está sempre trazendo. A gente traz conteúdos de bancas específicas para cada concurso, quando é INSS, por exemplo, Polícia Federal, entre outros, a gente está sempre trazendo aqui. Por isso que é importante, você não pode deixar de seguir o canal, ativar o sininho, porque a gente está sempre trazendo novidades, aprofundando essas dicas que eu dei. Eu sempre venho aqui trazendo, nossos professores fazem, cada um na sua área, dicas específicas para concursos específicos, para matérias específicas. É importante que você siga o canal para ficar ligado aí, fazer uma ótima prova, conquistar a sua vaga aí para cima do Sebrasp, não tenha dúvida.